meus amigos, tudo bom? E aí, gostaram da apresentação que vocês acabaram de assistir? Né? Que música linda! Obrigado, Lívia, por ter se disposto a fazer essa dança para Deus. Né? Que Deus te abençoe bastante pela sua dedicação, por todo o seu esforço em agradar e servir a Deus. Tá? Bem, a gente vai começar o assunto de hoje fazendo uma pequena oração para que Deus abra o nosso entendimento e coloque a gente à disposição de entender e aprender. Tá bom? Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade de estar falando para esses queridos. Deus abençoa o coração de cada um, prepara o coração deles para que eles recebam a Tua palavra, que ela possa, Pai, se fazer viva nos corações deles e que as vidas deles sejam impactadas, ó Pai, pelo poder dessa palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje a gente vai falar de um assunto que eu já toquei aqui algumas vezes, né, fiz menção dele, que é o assunto dos 10 mandamentos. Tá? Deus nos deixou, né, alguns princípios para que nós obedecêssemos esses princípios, né? E esses princípios iriam então dar para a gente uma direção, dar um caminho. Tá? Deus colocou isso em 10 mandamentos, né? 10 ordens que ele nos deu. Né? Essas 10 ordens Deus deu no Antigo Testamento, tá? No segundo livro da Bíblia, né, no livro de Êxodo, ele deu isso para Moisés. E Moisés então levou essas 10 ordens para o povo, explicou essas 10 ordens para o povo seguir essas 10 ordens. Tá? Essas 10 ordens que Deus mandou para Moisés, para que ele nos mostrasse, elas podem ser divididas em 2 grupos de ordem. Tá? As 4 primeiras ordens que Deus deu são as ordens que dizem respeito à nossa relação com Deus. São as ordens que nos estimulam a só ter um Deus, né? Um único Deus, que nos estimulam a honrar o seu nome, né? Que nos estimulam a, em nome desse Deus, também exercitar o descanso, né? Que nos estimulam a não proferir o nome de Deus em vão. Essas 4 ordenanças, então, elas dizem respeito ao meu relacionamento com Deus. Né? 4 mandamentos que dizem o que eu devo fazer para agradar a Deus. Os outros 6 mandamentos, eles dizem respeito ao que eu devo fazer para agradar a Deus, mas não para com Deus, mas para com o meu irmão. Esses mandamentos dizem respeito a como nós devemos agir com os outros, os nossos semelhantes, os que estão ao nosso redor. Tá? Esses mandamentos vão desde os mandamentos que a gente tem que obedecer em relação àqueles que nos trouxeram a vida, né, que cuidam de nós, os nossos pais, aos nossos colegas, aos nossos amigos, né, ao cuidado que a gente tem que ter para com os outros. Né? E esses 6 mandamentos, essas 6 ordenanças, né, elas vão nos dizer que a gente tem que
respeitar os pais, né? Aliás, quando a Bíblia coloca esse mandamento, ela diz assim que se você obedecer esse mandamento, você vai viver longos dias nessa terra. Então, a gente costuma dizer que esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, a obediência desse mandamento está ligado a uma promessa que Deus fez para nós, que é a vida longa, né? Viver longos dias. Tá? E é bem fácil, só obedecer os pais. Tá? Ainda existem mandamentos que dizem respeito a gente preservar a vida do nosso próximo, né? Não matar, né? Não matar. Deus não nos deu autorização para matarmos ninguém. Tá? Aquele que não merece ser morto e aquele que às vezes a gente pode achar que mereça ser morto, né? Deus não nos autoriza a desejarmos a morte de ninguém que seja, né? Esse mandamento ele não está aberto, ele não dá possibilidade alguma para que nós incluamos alguma categoria de pessoas que mereça morrer. Ninguém merece morrer. Tá? Deus nos orienta também a sermos fiéis, né? Sermos fiéis, termos relacionamentos fiéis. Deus nos orienta a não pegarmos as coisas que não nos pertencem, né? Não roubarás, ou seja, não pegue aquilo que não te pertence, tá? Sem autorização. Tá? Deus nos orienta também a não darmos falso testemunho. O que é dar falso testemunho? Dar falso testemunho é mentir, né? Se você viu algo e você sabe que foi daquele jeito, você não pode dizer que foi de outro jeito, você não pode inventar, você não pode adicionar coisas àquilo. Foi daquele jeito, você tem que dar o testemunho, né? Você tem que dizer o que realmente aconteceu, né? Hoje nós vivemos em tempos, né, de notícias falsas, né? As fake news. As fake news são falsos testemunhos, né? As pessoas estão dando um testemunho de algo, né, que não ocorreu, como se aquilo tivesse ocorrido. Tá? E, por fim, o último mandamento, né, é com relação ao nosso desejo de querer ter o que o outro tem, né? A palavra que é utilizado para isso é cobiça. Cobiça é a vontade, o desejo que a gente tem de possuir as coisas que são dos outros. Tá? Bem, possuir as coisas que são dos outros, né? Existem coisas que são só dos outros. Por exemplo, a namorada de alguém é a namorada daquela pessoa. Eu não posso cobiçar, tentar tirar dele aquela pessoa. Né? A mulher do outro, tá? O carro que pertence ao outro. Eu posso até querer um carro igual, eu vou lá, junto dinheiro e compro, mas o carro que é daquela pessoa, que pertence àquela pessoa, aquilo que pertence àquela pessoa especificamente, né? Eu não posso desejar, eu não posso cobiçar, tá? E também existe também nessa questão uma questão de foro íntimo, né? O porquê que eu quero aquilo? Por que eu quero? Né? Por que eu quero algo que pertence a outra pessoa? Eu quero porque aquilo vai me trazer um contentamento. Tudo bem, é legítimo, né? A pessoa adquiriu algo que você viu que trouxe um benefício para a vida dela, é justo, é legítimo que você queira aquilo também para a tua vida, tá? Mas não pode ser algo, né, que você queira porque você acha que aquilo torna aquela pessoa especial e que você, no desejo de ser especial também, deseja também, tá? Então,
tem que ter muito cuidado, tá? A cobiça é um pecado, né? É uma falha muito grande, né? A cobiça é aquilo que tenta o homem, né? O diabo, quando chegou para Jesus, em uma das suas investidas, né? Ele disse para Deus: olha, se você fizer isso, eu te dou esse mundo, né? Mas esse mundo já pertence a Deus, né? Então ele tentou seduzir Jesus pela cobiça, tá? E quantos de nós não somos seduzidos também pela cobiça das coisas, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, tá? Essas 10 regrinhas que Deus nos deixou para segui-lo, né? Para o nosso bem, né? Para o nosso benefício, essas 10 regrinhas, então, ficaram conhecidas pelo nome de 10 mandamentos. Tá? No Novo Testamento, quando Jesus vem, ele pega esses 10 mandamentos e condensa esses 10 mandamentos em 2 mandamentos. Tá? E o resumo deles você deve conhecer, né? É aquele que diz assim: amarás ao teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Para amar a Deus, a gente segue aqueles 4 primeiros mandamentos. Para amar o próximo como a nós mesmos, nós seguimos os outros 6 mandamentos. Tá certo? Entendeu? Ficou bem claro para você? Bem, isso é um conhecimento que a gente acumula durante a nossa caminhada, né? Nossa longa caminhada, ela vai nos confrontando com as coisas e nós vamos desenvolvendo esse conhecimento, desenvolvendo essa relação com Deus e entendendo o desejo dele para as nossas vidas, tá? Curve a sua fronte, né? Vamos fazer uma oração para encerrar, tá? Bondoso Deus, querido Pai, novamente queremos nos dirigir ao Senhor com toda a humildade, com todo o entendimento e pedir, Pai, para que o Senhor faça, Deus, que esse ensino seja, Pai, gravado nos nossos corações, que a gente entenda, Deus, a Tua vontade, entenda, Pai, que seguir a Tua lei é o melhor que nós podemos fazer e que essa lei vem, Pai, ao encontro das nossas vidas para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar filhos Teus melhores. Abençoa, Pai, a vida de cada um desses amados, prepara eles para essa semana, que eles possam ser confortados e amparados, ó Pai, para suportar esses tempos tão difíceis que temos passado. E que o Seu amor, Deus, o Seu carinho, o Seu conforto não falte a nenhum desses lares. Eu peço todas essas coisas e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.